Olá a todos, me chamo Ronan Seleme, sou VMO, Head de Inovação e Inteligência Artificial da Arauco do Brasil. Estamos aqui na Expo Revestir, a maior feira de revestimentos da América Latina, para falar de um tema muito interessante, tema que está no momento, que é a inteligência artificial. Voltado para a arquitetura, né? Mas não vamos falar só de prática, não vamos falar só de teoria, vamos falar de prática também, tá? A arquitetura é um mundo cheio de detalhes, né? Onde a gente sabe que operacionalmente toma muito tempo dos arquitetos e dos profissionais de arquitetura. Estamos aqui hoje com a Renata Poxtaruki, proprietária da Arc Express, para a gente conversar um pouquinho com ela. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Renata Poxaruki, sou arquiteta, sou fundadora da Arc Express, tenho também uma plataforma de ensino. Quero agradecer, Ronan, mais uma vez o convite, né? Eu acho que esse tema ele está muito em alta. E o que a gente vai dividir aqui com vocês, eu acho que é o futuro da nossa profissão. A gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente enxerga IA hoje na arquitetura. E eu venho estudando IA desde 2024, né? E agora, para mim, com toda a minha bagagem, com todo o meu repertório, fica muito mais fácil fazer essa aplicação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Boa. Renata, a gente vive um boom aí da inteligência artificial, né? Então, muitas ferramentas aparecendo, muito conteúdo, né, surgindo no mundo. Como você enxerga esse divisor de águas desse boom da IA, o que era dentro da arquitetura antes de uma inteligência artificial e no mundo que a gente está hoje, né? 2026 aí para, né, toda essa tecnologia de inteligência artificial. Eu vou começar contando uma história, Rona. Eu me lembro quando eu era menor, eu viajava pelo mundo e olhava as grandes arquiteturas, os projetos arquitetônicos de escritórios famosos. Então, por exemplo, se tu olha lá o Guggenheim, Nova York, ou outros projetos de Frank Gehry, a gente pensava, meu Deus, como que alguém consegue projetar uma coisa assim, né? A gente é acostumada com linhas mais retas, algumas coisas, agora a gente entrou bastante a curva. E eu comecei a estudar, quando eu comecei a estudar IA, eu entendi que tudo isso era parametrização. E parametrização não deixa de ser IA, né? Então hoje, quando tu abre o Netflix, ele vai te indicando os filmes de acordo com aquilo que tu assistiu. O GPS, ele não deixa de ser IA. Então, assim, eu acho que a IA ela já está presente na nossa vida há bastante tempo. E o boom foi porque, de uma forma acelerada, ela começou a ficar, digamos assim, mais acelerada também. Então, hoje eu consigo entender a base da IA e eu vejo isso como a maior alavanca da nossa profissão, porque por muito tempo o arquiteto ele foi o operador da profissão e agora ele pode voltar a ser o mestre. Acho que a IA generativa, né, ela trouxe uma democratização, né, de tecnologia de ponta para as pessoas, né? Como você vê essas pessoas utilizando essa IA no dia a dia, no ambiente da arquitetura, né? É difícil falar um pouco sobre isso, porque eu vejo que quando solta uma novidade, né, e a gente pode falar, a gente está aqui hoje lançando tendências, lançando novidades no stand da Arauco na Expo Revestir. Quando a gente solta uma novidade, uma tendência, todo mundo quer usar. Então todo mundo vai querer usar o pimenta rosa, que acabou de ganhar um prêmio, todo mundo vai querer usar o moscada, o anis, só que não necessariamente a pessoa ela tem o conteúdo, a forma, como que eu aplico isso, né? Então eu acho que o boom da IA, ele veio para acordar todo mundo, mas as pessoas elas não entendem a base e elas não conseguem usar da forma certa, né? Então a pessoa acha que a IA é uma mágica, que ela vai pegar, por exemplo, um render que ela vai colocar na IA e que a IA vai trazer exatamente a resposta do que ela gostaria. Mas ela não entende que a IA ela também precisa de um comando, que a IA ela não vai ler o projeto dele, ela vai ler a imagem e junto a gente precisa dar um prompt, né? Eu acho que as pessoas agora, mesmo eu estando estudando há bastante tempo, eu sei que tu também tá, agora elas estão começando a entender a importância de algo, por exemplo, que eu já estudo há mais de ano, que é a parte de render, mas elas ainda não estão prontas para essa revolução. E eu acho que tudo isso fica alinhado na parte de conhecimento. Falta o conhecimento de poder usar a ferramenta e talvez de usar a ferramenta errada e não conseguir o resultado. Então a pessoa se frustra usando a IA, porque acha que a IA não entrega e, na verdade, ela que não sabe usar. Ela que não sabe usar. Ou às vezes está usando a ferramenta errada para a função que ela está desejando, né? A IA, eu costumo falar bastante, né, que a IA ela não lê mentes. Né? Então a gente precisa de fato dar as instruções corretas para a inteligência artificial para que de fato ela possa traduzir um resultado do que a gente espera daquilo, né? O que você falou é muito importante, né, que as pessoas se frustram muito por não conseguir atingir um resultado com a inteligência artificial e acaba caindo em descrédito e ela fala, isso não funciona. E é um bloqueio das pessoas, né, de, pô, isso aqui não funciona, então eu nem vou usar. Eu já dei vários treinamentos, algumas palestras também, e eu já passei por isso em algum debate com as próprias pessoas, de, não, mas isso não funciona. Eu já testei aqui e não funciona, mas você vai ver na realidade o que a pessoa testou, de fato é algo muito simples, é algo ainda muito genérico,
Não é o, né, como que você vê isso com essas pessoas? Como que a gente pode atingir mais essas pessoas para poder conquistar elas nesse mundo de inteligência artificial, que a gente já sabe, já provou nos nossos trabalhos que isso afeta de uma maneira super produtiva, né, super positiva também. Como que a gente pode pegar essas pessoas e de fato mexer, né, na cabeça delas? Vi que você também gosta muito de transferir conhecimento, né? Gosta muito de ensinar as pessoas. Eu acho que são vários pilares, né? Então vamos pegar aqui um exemplo que todo mundo gosta antes de render, né? Porque eu sei que todo mundo quer ouvir. Vamos falar de como cobrar, né? Então, antigamente a gente vendia lá um curso de como cobrar e todo mundo entrava para fazer esse curso de como cobrar. Para a gente saber como cobrar para um projeto, tu tem que ter um processo. Tu tem que saber quais são as etapas, que é o início, meio e fim, quais são as fases, quanto tempo tu demora, quem é o responsável. Beleza, eu tenho um processo de um projeto de interiores e eu sei que eu demoro 100 horas. Se eu sei que eu demoro 100 horas, qual que é o valor da minha hora? O valor da minha hora é X, meus custos são fixos, são Y, variáveis é mais tanto e meu lucro é tanto. Então, tu tem teu valor de hora. Bom, então se tu já tem o teu processo, meu processo de arquitetura, eu tenho o briefing, eu atendo o cliente, eu faço isso, tu listou aquilo ali, beleza. Tu sabe que aquilo ali demora 100 minutos e tu sabe teus custos? Se tu entregar isso para ela vai te criar uma matriz de uma tabela. E vai te trazer a resposta que tu gostaria. Tu pode criar um agente toda vez que tu for perguntar para ela quanto cobrar para um projeto de tantos metros, baseado naquela informação daquele mesmo tipo de projeto, ela vai te responder. Agora, se for outro tipo de projeto, ele não tem o contexto, né? Então, eu acho que quando a gente fala de treinar IA, não é de ficar conversando com ela, é de tu levar todas as informações que tu precisa. Então, o primeiro ponto é entender. Eu quero usar IA para quê? Como eu vou usar ela? Beleza. Quais são os fundamentos que eu preciso para isso? Tá, para eu poder pedir uma proposta de trabalho, eu tenho que ter minha proposta de trabalho, eu tenho que saber as etapas do meu trabalho, eu tenho que saber quanto tempo, como é que é a minha base de precificação, como que é a minha tabela, e depois disso configurado, a gente consegue usar sempre. Então, eu acho que a pessoa, ela entra ali, ela acha que a IA vai fazer uma mágica. Eu quero que tu me diga quanto cobrar por um projeto de 120 metros quadrados. Ela vai te responder, sem nenhum contexto. Igual tu pegar uma imagem, colocar ali, renderiza essa imagem, ela vai renderizar, só que vai dar errado. Por quê? Porque tu não falou de luz, tu não falou de materiais, tu não falou de formato, tu não falou de câmera. Então, o que eu vejo, Rona, é uma resposta do que a gente tem hoje. A pessoa ela é preguiçosa, e aí ela tem preguiça de fazer as coisas e ela acha que a IA vai fazer de forma automática, mas ela não vai. Agora, se tu já tá com um negócio 100% organizado, já tem uma gestão, tu ganha muita eficiência. Então, pra mim, eu acho que todo mundo tem que voltar um passo atrás, organizar a sua gestão própria e seu processo daquilo que for fazer. Seja uma lista de compras do super, entendeu? Seja uma forma de renderizar, seja como cobrar, seja uma proposta de trabalho e pensar, para eu fazer isso, o que eu preciso? Como se estivesse fazendo um checklist. Perde tempo antes e ganha tempo depois. Uma vez que tu perdeu tempo, aquilo ali vai sempre trabalhar para ti, né? Então eu acho que o ponto todo é as pessoas terem um mínimo de resiliência e elas se aprofundarem um pouco mais nas informações e não achar que porque a IA, ela tá ali, ela vai resolver o teu problema. Vai fazer uma mágica, né? Eu digo, a IA não é mágica. Primeiro que ela é probabilística, não com dados, né? Sim, Quando a gente está falando de uma LLM, a gente sabe que bem pelo contrário. Agora, com imagem, é. Então, assim, o que falta para mim é fundamento. Boa. É o contexto, de fato, né? Acho que é um investimento no contexto. Vamos colocar um manual de instrução, vamos dizer assim, de cada processo que a pessoa for fazer, independente de qual for. O prompt não deixa de ser um manual de instrução. Exato, né? exato. E aí eu acho que quem entende de programação e de IA, e aí a gente não quer que o arquiteto seja um programador. Eu aprendi IA, eu sei o que é um comando JSON, eu sei tudo que funciona e sei que quando uma coisa está difícil, eu acabo usando essa linguagem da IA para conseguir ser mais assertiva. Mas eu não quero que ninguém aprenda isso. Mas eu quero que a pessoa entenda que tem que ter um contexto, né? E hoje, você vê que a gente tem dentro das IAs, você fala com uma linguagem natural. Você não precisa falar numa linguagem, né, de programador, aquela bíblia de letrinhas, né? Então, hoje eu acredito que com as ferramentas que tem hoje disponíveis no mercado, é tão difícil a gente se adaptar e se acostumar a elas, porque a cada semana elas já estão fazendo coisas novas, já tem atualizações, já tem novas ferramentas. Os concorrentes estão na luta mesmo para ver qual a IA é melhor para isso ou para aquilo. Sim. Isso faz com que, de fato, o contexto que você tem, esse manual de instrução, é que, de fato, vai fazer com que né, o processo que a pessoa está fazendo tenha um êxito, né? Falando disso, né, falando um pouquinho das dores, né, dos arquitetos, né? A gente vê hoje arquitetos, né, com muito tempo nessa parte burocrática, né, nessa parte de um pouco mais de fazer uma gestão na parte financeira, fazer uma gestão desses processos internos que tem num escritório de arquitetura,
e às vezes ela não tem tempo para poder investir de fato numa gestão melhor, numa estratégia melhor, nos projetos melhores. Qual que é a dica que você dá para essas pessoas, ou o que você vê dentro dessas dores? Como que a gente poderia resolver essas dores nesse ambiente de arquitetura, né? Eu acho que a diferença do organizado, do desorganizado é o processo, né? E aí o arquiteto, ele se forma para trabalhar com arquitetura e aí no fim ele faz tudo. Uhum. Ele faz a proposta, ele manda a proposta, ele assina o contrato, ele controla o pagamento, ele faz o conceito, ele faz o detalhamento, ele revisa. E aí tem duas coisas. Primeiro que ou ele não tem equipe ou ele não sabe delegar. Então ele perde muito tempo no operacional, né? E aí eu acho que primeiro a pessoa ela tem que parar e avaliar onde eu estou perdendo meu tempo. Então eu tô perdendo muito meu tempo aqui. Tá, como que eu posso melhorar? Pô, eu demoro 100 horas pra fazer o SketchUp. Não é melhor eu contratar alguém que vai demorar 50? E aí eu vou ganhar 50 horas de trabalho e vou ter 100 horas pra fazer outras coisas? Então, assim, hoje eu vejo que a pessoa ela consegue se desenvolver quando ela entende as suas habilidades e as suas não habilidades. É saber o que ela faz de melhor e o que ela faz de pior. E ela entender que quando tu contrata alguém melhor do que tu pra fazer algo que tu demora muito, tu tá ganhando tempo. Claro. Né? Então, hoje o arquiteto, ele acha que contratar alguém que pagar por alguma coisa, ele está perdendo dinheiro. Só que, na verdade, ele está deixando de ganhar. Porque ele não consegue sair, ele não consegue fazer relacionamento, ele não consegue ir atrás de cliente, ele está preso no operacional. E aí, a verdade é que é o seguinte, se a pessoa está presa no operacional, como que ela vai trazer mais cliente? Como que ela vai ganhar mais dinheiro? E aí, isso frustra ela, e ela tem vontade de desistir. E ela acha que o problema é que não tem cliente. O problema não é a falta de cliente. O problema é a falta de profissional capacitado, é a falta de processo, é a falta de gestão. Aí vem um escritório que acha que é grande e ele tem ali a gestão, só que ele não tem gestão e ele quer ganhar eficiência com o IA. Só que a gente só alcança eficiência quando a gente tem gestão. Então eu acho que o ponto todo agora é o momento de reorganizar. O arquiteto que não tiver isso reorganizado, não conseguir organizar o seu processo, ele não vai conseguir crescer. Você vê, né? Então é mais interessante. Aqui o ponto não é nem nós escolhermos uma IA a uma melhor IA. Não. É entender como é que está o nosso processo interno dentro do nosso escritório, dentro da nossa empresa. Que é o segredo da IA. Exato, simplificar esse tipo de... Acho que acho que é a principal sacada, né? Porque a ferramenta por ferramenta, gente, existe diversas ferramentas hoje. Hoje, sei lá, você tem mais de 40 mil modelos de inteligência artificial. Eu testei 128. Mais até, 128 foi, agora eu testei outras e mais. Então você vê que é uma quantidade absurda de ferramentas para resolver uma coisa que às vezes a gente não precisa da ferramenta num primeiro momento, né? É pensar nos nossos processos, é simplificar o processo, é fazer de uma maneira mais inteligente. Então essa eu acho que é a grande sacada que a gente tem que levar para as pessoas de fato, né? É que tu consegue agora criar o processo com a IA. Porque tu chegar pra IA e tu descrever tudo que tu faz no ponto a ponto e pedir pra criar um processo, ela já vai gerar o processo pra ti, né? Uhum. Só que as pessoas, elas não querem perder tempo nessas tarefas miúdas e aí sem isso elas não vão conseguir seguir, né? A gente conversou um pouco antes, né? Você mostrou algumas ferramentas que você utiliza no teu dia a dia que te ajudam nessa gestão, né? Nessa operação do dia a dia em em processos que você demoraria muito tempo para fazer. Você quer contar um pouquinho sobre essas ferramentas? Eu comecei a IA exatamente como eu estou dizendo que as pessoas têm que começar, né? Então a gente tinha uma dor dentro da Arc, que era a dor de não entregar imagens renderizadas. Pelo fato da gente entregar custo-benefício, meu processo é muito rápido, se meu processo de um ambiente é de 12 horas, não cabiam 6 horas para renderizar um ambiente. Não fechava a conta. E cada vez que eu tinha que contratar uma imagem renderizada, eu tinha que gastar 400, 800, 1.200 reais e não fechava a conta no valor do meu projeto. Só que o cliente ele mudou, o mercado ele mudou e ele é mais exigente. E aí eu estava vendo dois cenários. Primeiro, o projeto está não sendo aprovado, porque o cliente ele não tem clareza do que está sendo usado, porque uma imagem de SketchUp é diferente de uma imagem realista. E o segundo é pessoas querendo contratar. Não vou te contratar porque tu não entrega render, e se eu for pagar render eu tenho que pagar tantos % a mais, pra mim não compensa, eu vou contratar o fulano. E aí as minhas arquitetas me trouxeram lá, quando eu comecei a estudar IA, chefa, né, Renata, a gente precisa fazer render com IA. Comecei a testar prompt, na época eu fazia no ChatGPT, e eu botei na minha cabeça, eu vou ter esse diferencial, eu vou conseguir. Daí eu comecei a consumir todas as IAs, soltava, eu entrava no site, chinês, aqui, ali, testava, e consegui um resultado legal. Só que dentro desse resultado eu comecei a entender o comando JSON, o Gemini ainda não tinha lá o Nano Banana. Então tu pensa que o primeiro workshop de IA que eu dei foi tudo fazendo comando JSON dentro do ChatGPT. E foi bom, as pessoas conseguiram usar. E aí, 3 dias depois veio o Gemini.
Falei, bom, se veio Gemini, agora vamos fazer um novo, né? E aí eu acho que o Nano Banana, ele veio para quebrar um pouco os paradigmas. E aí eu comecei a entender que as IAs, elas podiam ser simples ou elas podiam ser múltiplas para colocar, e comecei a entender o que estava por trás. E aí eu cheguei pro pessoal lá da empresa de dev e falei, não, gente, vamos montar vários agentes de IA para cada tipo de render. Um agente para quarto de bebê, e aí vamos colocar os prompts que a gente já fez usar e vamos vender isso para as pessoas, né? E aí o pessoal de dev falou, não, a gente tem uma coisa bem mais legal aqui para fazer. E em menos de 4 dias, ele me apresentou uma plataforma. E eu já tinha um nome para a plataforma, que era a Ana, da Nova Arquitetura, eu já tinha um logo, inclusive, e quando eu vi, eu falei, não acreditei. Só que a primeira vez que a gente entregou aquilo ali, ela não funcionava direito, porque nem a gente sabia direito o que era renderizar com o IA, né? E aí aquilo ali ele foi se aperfeiçoando. Então hoje, em menos de 6 meses, a gente já tem lá milhares de usuários usando. A gente já gerou mais de 60, 70 mil renders dentro da plataforma num curto espaço de tempo. Que legal. A gente sabe exatamente qual é a IA que elas conseguem, que elas estão usando mais, pra gente saber onde a gente pode evoluir. E aí a gente resolveu o problema de render. Depois do problema de render, eu fui pro próximo problema. Tinha um problema de apresentação, ou seja, cada vez que a minha arquiteta tinha que fazer uma apresentação com 100 imagens, ela demorava 1h30, 2 horas. Para um processo de 12 horas é muito tempo. E aí, assim, então assim, uma coisa de cada vez eu fui vendo a dor dentro do nosso processo, dentro do tempo, dentro do que a arquiteta estava reclamando, e a gente foi criando com o IA. E aí, tu passa a ser uma programadora com o IA, né? Então tu vai lá no Cloud, no Lovable e tudo, e aí tu tem a outra parte, que aquilo ali tem que subir para dev, tem que ter um back-end, um front, enfim, essas coisas que tu entende, né? Então assim, hoje eu não sei criar as interfaces, mas todo o resto eu aprendi a fazer. Só que o fato de eu já ter feito não sei quantos mil projetos, né, é muito mais rápido, muito mais fácil para mim, e eu acho que mais é entender como que a IA funciona e o que está por trás dela também. É que você não precisa saber a parte de dev, de conexões a bancos de dados, né? Esse tipo de situação, a gente pode terceirizar para quem de fato consegue, igual você comentou, pô, se a pessoa é boa em fazer aquilo, vamos deixar ela fazer aquilo. Vamos investir tempo no quê? No como que eu entrego o meu produto de uma melhor maneira, né? Quanto tempo você vê que você economizou no mês, no ano, por dia, por projeto? Como que você vê o resultado disso? Assim? Você consegue mensurar hoje? Eu vou te dar um exemplo bem claro para... Eu dou muita palestra, né? Quase toda semana eu tenho uma palestra nova para dar. E eu sou uma pessoa criativa e eu gosto de fazer coisas novas. Então, sempre para eu dar uma palestra, eu fechava 2, 3 dias na minha agenda, que é muito tempo, porque eu tinha que criar. E aí depois ia para design, né? Então, eu sempre tinha um prazo. Hoje, com a IA, eu já sei exatamente o que eu quero, simplesmente eu coloco tudo aquilo ali, ela já faz para mim a apresentação, eu adiciono todo o resto do meu conhecimento e vai para design. Então, assim, só nisso eu ganho 3 dias por semana. Sabe quando tu começa a pensar, meu Deus, tá sobrando tempo na minha agenda? Né? E a mesma coisa, a parte de contrato, de proposta, toda vez tinha que sentar com o comercial, explicar, não, vamos botar isso na IA, vamos criar uma tabela. Não, ninguém mais me pergunta nada. Aí, como que eu cobro para um projeto tanto? Como que eu faço? Não, vamos criar uma IA. Então, assim, sempre dizem, né, que cada líder, ele tem os liderados e menos de tantas pessoas pode responder, senão tu vai começar a ficar louca, né? Sim. E antigamente era todo mundo me chamando de todos os lados, porque eu era que tinha resposta. E eu acho que pela primeira vez eu consegui colocar tudo que tá na minha cabeça num sistema que eu consigo passar isso para as pessoas e que a vida de todo mundo ficou mais simples, né? Então eu acho que, querendo ou não, é um instrumento de trabalho para o líder conseguir trabalhar. Então, se tu olha ali a parte de apresentação, às vezes tu tá correndo ali o negócio, as gurias conseguem montar rápido. Antes, renderizar. No início, quando a gente começou com a Ana, elas ainda me diziam assim, mas a gente não vai renderizar todas as imagens, tipo, dá muito trabalho. Agora elas querem entregar tudo renderizado, porque elas estão vendo que a prova é mais rápido, que diminui o retrabalho. Então, assim, no meu processo de projeto, a gente já reduziu 30% e eu quero reduzir 50% do tempo. Na minha vida, eu tenho 50% de tempo livre para fazer outras coisas. Então, assim, fazia muito tempo que eu não conseguia fazer um novo guia, né? Agora eu tô fazendo tudo na IA, os meus checklists na IA, os guias na IA, porque eu tenho tempo de novo de produção, porque eu saí do tempo operacional. Então, assim, para mim, eu tenho uma vida de novo. Eu consigo buscar minha filha no colégio no horário, levar ela no inglês, buscar ela no inglês. Então, querendo ou não, para mim, adicionou, primeiro, a minha vontade de ser arquiteta de novo, que eu pensei, meu Deus. E segundo, essa parte toda de tu ter a vida com equilíbrio, né? Porque a gente desequilibra muito, por quê? Porque tem muitas coisas para fazer, muitas atividades, muitas delas manuais, muitas delas que levam tempo, né?
E como é que você viu a tua equipe agindo com a IA? Você falou que no começo elas estavam meio receosas. Eu acho e eu assim, sinto isso até eu acho assim, isso daí é uma frase do Falcone, eu nunca vou me esquecer, quando eu assisti a primeira palestra dele, ele falou assim, as pessoas têm medo do desconhecido. E eu acho que não é só IA. Eu acho que quando veio o AutoCAD, tinham medo do AutoCAD, de sair do manual e do AutoCAD. Quando veio o SketchUp, tinham medo de sair do 2D para ir para o 3D. Quando veio o BIM, tinham medo de sair do 3D para vir para a compatibilização. E a pessoa ela tem medo de sair do BIM e ir para IA agora, entendeu? Então, acho que essa é a evolução da arquitetura. Então, eu sou uma pessoa que não tem medo e para mim quem tem medo não cresce. Então, ou tu fica com aquele teu sentimento que tu tá acomodado, ou tu sai da tua zona de conforto. Só que se tu tá aí com uma mentalidade que aquilo ali vai ser bem bom pra ti, tu consegue amadurecer, né? Então, eu acho que assim, eu acho que a pessoa se frustra muito porque ela não sabe usar e porque ela acha que é uma coisa muito complexa, muito complicada. Então, o IA, querendo ou não, puxa pra tecnologia e não tem nada de tecnologia, porque tem a ver com capacidade, com contexto, com mentalidade. Eu acho que é outro ponto. É outro... E eu acho que a questão do medo é muito mais o medo do desconhecido, o medo do novo e não o medo da IA. É o medo de, agora eu mentoro alguns escritórios, né? Pô, tô fazendo isso, agora eu vou ter que ir pra cá, vou ter que fazer tudo de novo. Então é uma preguiça, né? Uma preguiça que eu... Mas é aquela preguiça que você vai fazer uma vez só. E aí, mas, por exemplo, né? a gente tem já uma IA que a gente consegue implementar todo o processo da ARC. Mas eu falei assim, tem bug. Quando tem bug, é a margem para a pessoa dizer que aquilo é ruim. E aí eu ia implementar no início de fevereiro. E eu falei, não, eu vou testar muito, vou tirar todos os bugs, tá me dando uma trabalheira, mas quando eu entregar ela vai estar perfeita. Então, justamente para não ficar com essa questão de que não funciona, eu tô dedicando um pouco mais de tempo meu, do dev. Hoje até uma arquiteta minha falou, eu tô acabada, não aguento mais, mas pra gente conseguir corrigir tudo e aí depois só vai, entendeu? Então é exatamente, perde tempo antes pra ganhar tempo depois. Investe, né? Acho que o tempo, né? Acho que eu não é nem perder o tempo, né? Acho que fala muito de investimento, né? A gente passou, né, dentro da Arauco alguns pontos, né, alguns processos de desenvolver algumas tecnologias de inteligência artificial para o ambiente produtivo, que eu percebi com aquelas pessoas, elas se frustraram em alguns momentos porque acharam que nós íamos implementar uma ferramenta e em 1 mês, 2 meses ia estar tudo pronto, rodando 100% perfeito e aquilo ia dar um resultado maravilhoso. De fato, isso não aconteceu, porque a gente estava criando um modelo de visão computacional e tal, mas a gente estava desenvolvemos o projeto, ele demorou mais tempo. Por quê? Porque a gente teve que treinar o modelo, ter mais fotos, mais imagens, para ele entender aquele contexto, principalmente das imagens. E o que eu percebi das pessoas foi um início de frustração e quase um abandono desse projeto. E a gente bateu o pé e falou, não, vai dar certo, vai funcionar, e a gente vai chegar lá. Só que tem que ter paciência, tem que ter, né? Como é que a gente lida com isso, com esse tipo de situação, com as pessoas, assim, sabe? Eu acho que as pessoas é questão de resiliência, né? Mas aí eu acho que isso daí tá atrelado a sucesso, tá atrelado a crescimento, né? Então, assim, hoje a pessoa, ela tá sentada numa cadeira, ela vai para trabalhar no escritório de arquitetura e aí ela acha que porque ela tá lá no escritório há 5 anos, ela tem que ganhar mais. Hoje eu digo, não, aqui ganha mais quem desenvolve novas habilidades. Então, se tu continuar fazendo as mesmas coisas, tu vai continuar ganhando o mesmo valor. Então, tu pode decidir, tu não precisa usar, mas tu não vai crescer. Então, eu acho que isso aí tem a ver também com a questão de crescimento profissional dentro de cada um dos lugares do trabalho. Então, hoje lá na ARC, não me importa se a pessoa está comigo há 1 ano, 2 anos, 5 anos, ela pode estar comigo há 1 ano e ganhar 10 mil, e ela pode estar comigo há 3 anos e ganhar 1.000. Porque o que me importa não é o tempo de cadeira, e sim o quanto que ela consegue desenvolver novas habilidades. Se a nova habilidade aqui para crescer é IA, quem desenvolver vai crescer primeiro. Quem não desenvolver vai ficar para trás. Então eu acho que é uma questão das escolhas, é uma questão das pessoas verem os outros crescimentos e uma questão da liderança. Eu fui semana passada numa palestra do G4, né? E lá o presidente ele chegou e ele falou: aqui eu deixei bem claro que até os 6 meses, quem não mexer em IA, não souber fazer seus robôs, vai embora da empresa. Se vai acontecer, mas assim, é uma decisão. Por quê? Porque ele entendeu que se cada um usasse aquilo ali e diminuísse 20% do seu tempo, ele ia ter 20% de eficiência para fazer outras coisas. Então eu acho que é uma questão também de objetivos, de metas e de alinhamento, né? É ter um mindset hoje diferente, né? Eu costumo dizer que a IA ela não vai roubar o emprego das pessoas, não é isso. Mas ela vai mudar o jeito de trabalhar. Ela não é uma ferramenta a mais que a gente vai inserir dentro do ambiente de trabalho. Ela é uma forma, é um jeito de trabalhar diferente que as pessoas elas têm que entender.
Elas têm que entender, porque se elas não entenderem, vai começar a acontecer isso. O líder, o que ele vai falar? Eu não quero a pessoa com esse perfil, porque esse perfil ele não está indo por um caminho que o mundo está indo e que a gente sabe que funciona. Tem que ter uma resiliência, tem que ter, né, um certo cuidado, tem que detalhar melhor os nossos processos, tem que simplificar, tem que fazer tudo isso que a gente conversou para que, de fato, a IA ela traduza em resultado que a gente espera dela, né? Com certeza. Então, eu acho que até uma dica para as pessoas, né? É ter esse mindset, é ter esse pensamento de que a IA não vai tirar o teu emprego, faz parte de uma evolução e ela, de fato, vai trazer o quê? Vai trazer essa produtividade. Você comentou de 30%, 40%, quase 50% de tempo, e tempo hoje é o recurso mais importante que a gente tem para poder viver, né? Tanto com as nossas famílias, em termos pessoais, como os profissionais, para a gente se desenvolver, de fato é o tempo. Né? Então a IA ela vem muito para fazer isso, para fazer com que a gente possa, na parte burocrática ou até no próprio nosso produto final, conseguir ter agilidade e rapidez com assertividade para que a gente possa entregar mais rápido, melhor, e o cliente também ficar satisfeito com isso, né? E aí, eu lembro que o primeiro workshop, o meu slide é a IA não vai substituir o arquiteto, eu já nem entro mais nisso, porque para mim nem é uma coisa, nem né? é uma pauta, não, né? Eu acho que a pessoa fala, daqui a pouco vai substituir, não, vai substituir porque tu não usa. E vai dar oportunidade para quem usa. Exato. Entendeu? Porque a IA, eu sinceramente, a IA até pode botar lá uma cadeirinha, uma cor e tal, mas o pensamento, a criatividade... Tá na pessoa, né? O arquiteto, entendeu? Não acho, eu não me sinto ameaçada pela IA. Não, bem pelo contrário, eu tenho gana de querer aprender para eu ser a primeira que vou conseguir usar em tudo, entendeu? Você contrataria alguém que não tá afim de entender IA, que não quer saber? Jamais, entendeu? Mas eu acho que a gente conseguiu facilitar e a Arc Express ela tem um pouco disso, que é descomplicar, né? Então parecia complicado fazer projeto, a gente descomplicou o projeto. Parecia complicado trabalhar online, a gente descomplicou o online. E aí parece complicado fazer o render, a gente descomplicou a renderização com a Ana. Tu faz um clique, tu não precisa de prompt, tu não precisa de nada. Quanto tempo você demora para fazer um render? 1 minuto. 1 minuto. E aí, eu acho que essa forma descomplicada, ela acaba atraindo as pessoas para trabalhar com a gente. E aí, eu acho que lá no início, na contratação, a gente tem que entender quem que tá alinhado, quem que não tá alinhado com a nossa cultura. Então, assim, se eu quero ser a revolução da IA, eu não posso contratar uma pessoa que não acredita em IA, entendeu? Perfeito. Virou a cultura da Arc Express. Total. E que é a cultura de mais rápido e mais produtivo, né? E você tem alguma IA que você possa sugerir para as pessoas utilizarem nesse meio? Eu acho que a questão toda é usar a IA certa pro objetivo certo. Então, por exemplo, assim, se eu quero fazer um briefing, eu vou usar o Midjourney. Se eu quero fazer questão de orçamentos ou de como cobrar, eu vou usar o ChatGPT. Se eu quero gerar imagem, eu vou usar o Gemini, vou usar a Ana, que é até melhor. Se eu vou usar... Então, assim, depende para cada uma das funções. Então, depois, hoje o FreePic, ele já faz tudo isso. Tu consegue fazer imagem, consegue fazer vídeo, né? Aí dentro do Gemini, tu tem lá o Veo3. Então, assim... É muito difícil. E aí eu acho que a maior restrição hoje está em questão a pagamento. A pessoa acha que tem que ser de graça. E aí ela quer usar o grátis e quer ter uma resposta do pago. E aí é mais outra coisa. Então, assim, pra gente crescer, a gente tem que investir. Pô, tu vai pagar para fazer um render e aí tu não quer pagar para gerar uma imagem renderizada, então tu tá no lugar errado. Exato. Eu até prefiro que a pessoa que ela acha que é de graça, ela nem compre a Ana. Porque a ideia da Ana é tu ganhar 40 renders e tu vai comprando mais. Eu uso 860 renders. Eu gasto não sei quanto para fazer. Só que antes eu gastava 4 mil, 5 mil e agora eu gasto R$1.000. Quanto que eu estou economizando? Muito. Só que a pessoa que não é um empreendedor, um empresário, um líder, ela não consegue enxergar isso. Ela acha que é caro. Caro é ter o trabalho reprovado. Caro é ter retrabalho porque o cliente não entendeu a imagem. Então, aí tem uma questão de quanto a pessoa quer se valorizar. E outra, se eu gasto R$20 para renderizar uma imagem, coloca no custo do teu trabalho. A gente já falou de como cobrar lá atrás. Então é isso, eu acho que a pessoa tem que aprender a fazer a conta para entregar mais qualidade. Então, almoço grátis, né? E aí, eu já vi muito, né, no caso, não, eu usei a IA, mas ela não é muito boa, não. Tá bom. Aí você vai conversar com a pessoa, não, porque eu sou curioso. Eu falo, tá, mas por que você não é boa? O que você viu? O que você fez? Deixa eu ver o que você escreveu para ela, né? De fato, eu estava usando uma IA gratuita. Sem apertar o botão do imagem. Com um prompt bem simples, que você fala, cara, acho que a gente tem que ensinar mais as pessoas, né? Você, como esse ícone, né, de transformação dentro dos escritórios de arquitetura, como que você vê esse ambiente, os escritórios de arquitetura daqui a uns 5 anos?
Eu coloco 5 anos, poderia até colocar 10, né? Mas eu acho que 5 anos é um tempo que a gente já vê que ele já tá, você vê, em 6 meses você conseguiu fazer todo esse trabalho com a IA, com a Ana, né? Em 5 anos, o que você enxerga, tanto no teu, quanto nos que estão, porque você é uma grande influenciadora de vários arquitetos, né? Dos principais escritórios. Como você vê isso? Eu me vejo hoje no mundo dos Jetsons, entendeu? Legal. Então, assim, eu acho que cada vez mais o projeto ele vai ficando mais descomplicado e a gente vai cortando etapas que foram ensinadas, que eram obrigatórias pra gente lá na faculdade e que hoje a gente não vê mais necessidade. Eu vejo muito mais eficiência, eu vejo muito mais dinamismo, entendeu? Só que para tudo isso tem que ter bagagem e tem que ter repertório. A gente já começou a implementar IA em alguns escritórios, a gente chama isso de escritório do futuro, mas a gente vê mesmo assim para as pessoas que querem usar IA resistência na mudança dos processos. Só que para a gente conseguir usar IA de ponta a ponta no escritório, tu vai ter que reformular os teus processos, porque vai reformular a forma como tu desenha, vai reformular a forma como tu faz legenda, e aí tudo isso vai te acarretar em melhoras no teu tempo, né? Então assim, o escritório que não tiver disposto para todas essas mudanças, a gente já falou sobre essa dificuldade de mudança, não vai conseguir evoluir com a IA. Né? E aí, por exemplo, um escritório que se formou agora, ele não tem a bagagem, repertório para conseguir se aprofundar tanto. Então, assim, a gente ganha de novo uma vantagem competitiva de quem está mais tempo do mercado, mas tem que abrir essa porta para usar IA, porque daí tu sai na frente. Porque se tu pega a pessoa que está mais tempo do mercado, ela tem muito mais possibilidade de crescer do que quem está começando. Mesmo que quem está começando entenda mais de tecnologia, não tenha bagagem e repertório. Então, eu acho que é o momento das pessoas de mais tempo de mercado conseguirem fazer uma ascensão na profissão novamente também. Legal, legal. E a gente falou muito do escritório, né? Como é que você vê o cliente? Você viu que o cliente ele já percebe esse valor com projetos feitos com inteligência artificial, essa rapidez? Tem os dois lados. O que você sentiu, né, dessa... Eu tenho o cliente que já usa IA e te manda já como ele gostaria, porque ele testou na IA. E eu tenho o cliente que é o crica, que é o que eu não quero atender. Ah, mas essa imagem foi feita em IA. Como se aquilo ali estivesse desvalorizando Perdeu o trabalho, valor. entendeu? Então, eu acho que é muito no processo da venda, de saber como e de explicar tudo, porque querendo ou não, né, IA, vão mudar algumas coisas, mas tu consegue visualizar o teu trabalho. E se realmente for, a gente estava conversando isso antes, né, se realmente precisar fazer uma imagem renderizada final e que precisa ficar perfeita, não vai ser hoje com a IA. Aí tem que contratar modelagem, modelar, renderizar manualmente. Mas mesmo assim tem outras coisas que a gente já consegue ajustar também. Aquele trabalho, né, o primeiro, né, que a gente entrega para o cliente, ele vai com IA, ele vai nesse sentido. Aprova e depois se quiser. Mas é igual, se tu perdeu na primeira etapa 16 horas, na segunda etapa 16 horas, na última etapa 16 horas, tu ganhou 32 horas. Porque essa primeira etapa tu gastou 2 horas e aí depois... Então, querendo ou não, tu já tá ganhando 30%, mais de 50% do tempo, né? Muito bom. Você vê o escritório, né? Você vê uma diferença entre o uso da IA de escritórios maiores com escritórios menores, assim? Ou não? Ontem eu fui numa palestra e me impressionei muito que é um escritório bem grande, bem renomado, eles já usam muito IA. E às vezes a gente tem a gente tem a impressão que o escritório muito renomado, que já está muito organizado, não vai querer usar IA. Mas eu acho que são diferentes formas, diferentes escalas, e é o que eu falei. Cada escritório tem que entender a sua grande dor e começar usando a IA na sua grande dor. Porque daí tu vai conseguir diminuir o tempo na tua grande dor e depois tu vai aplicando nos outros campos. Isso é uma dica interessante, né? Super. Aplicar a IA onde dói mais dentro do processo. Que não é onde todo mundo está fazendo, é onde te dói mais. Começa por ali. Exato. Né? Exato. Não é legal, acho que partindo mais agora para o final, né? Você tem algum recado, alguma mensagem que você queira deixar para esse público de arquitetos? Nessa linha da IA. Eu vou te dizer, né, Ronan, eu acho que o arquiteto ele tem um ciclo, né, e ele se forma na faculdade, ele começa a trabalhar, ele pega um projeto, ele atende um cliente, e daqui a pouco ele tá frustrado com vontade de desistir. Conheço pouquíssimos arquitetos que não pensaram em desistir. Eu já pensei em desistir, inclusive nos auges da minha carreira, né, em 2024 eu tinha acabado de bater 1 milhão de seguidores, tava no auge da minha carreira, e eu não queria mais aquilo ali pra mim. Então a gente também fica frustrado com uma série de outras coisas, né. E aí, quando eu comecei a ter o primeiro contato com a IA, eu simplesmente pensei, meu Deus, agora eu posso ser arquiteta de novo, posso resgatar em mim essa parte de criação, de conceito, né? E não preciso mais ficar tanto essa parte no operacional que cansa. Então, assim, a dica que eu vou dar para todo e qualquer arquiteto, gente, é que a IA ela não é mais
uma coisa que se tu pode... Não, ela é algo que todo mundo precisa aderir. E se tu aderir agora, tu vai sair na frente. Se tu deixar para depois, tu vai ficar para trás. Então a minha dica é basicamente isso, parem para refletir como que é o processo de vocês, aonde que dói, o que vocês podem fazer. Eu acho que a parte de render também não é mais uma opção. Todo mundo tem que usar render. O IA tem 1 milhão de plataformas acessíveis, a Ana tá aí, tem trial, todo mundo que pode usar. Mas, além disso, como que a gente pode melhorar a nossa vida? Ou seja, assim, para de noite, pega um papelzinho, anota quais são as suas maiores dores, onde tu perde mais tempo, o que te incomoda e pensa, tá, se eu pegar isso daqui, se eu resolver isso daqui, quanto feliz a mais eu vou ser? Né? Porque eu acho que todo mundo que decide ser arquiteto é porque ama essa profissão, porque quer criar isso, né? E o arquiteto ele tem um pouco dessa parte de ego. Então tira tudo isso e pensa assim, ó, o que é sucesso para ti? Sucesso para mim é equilíbrio. O que é equilíbrio? Eu quero prosperar, eu quero estar bem no trabalho, eu quero ganhar dinheiro, mas eu também quero viver, eu quero ter saúde, eu quero ficar com as minhas filhas. E agora eu consigo novamente, depois de muitos anos, encontrar esse equilíbrio com a IA. Então, assim, estudem, usem a capacidade, a inteligência que vocês têm e naquilo que vocês são melhor, vocês vão conseguir usar a IA da melhor forma e naquilo que vocês não são tão bons, outra pessoa dentro do escritório vai poder usar também. Legal. E como que as pessoas podem chegar até o Ana? A Ana a gente tem um Instagram bombástico, já tem 45 mil seguidores. Legal. Espero que quando vocês assistirem já tenha 50. Mas é ana.arquexpress, se eu não me engano, e lá a gente tem todas as informações também. Legal. Teu Instagram? Meu Instagram é @renata_poksaruki. Legal. Gente, queria agradecer, muito obrigado pela conversa, foi uma conversa bem produtiva, né? Tiramos vários insights aqui, acho que foi um conteúdo bem legal. Queria agradecer, desejar sorte para você, né, nessa missão aí de influenciar as pessoas. Continue assim, foi um prazer muito grande e obrigado pela oportunidade. Obrigado gente, qualquer coisa que precisar, tamo aí, Ronan, mais uma vez, obrigado pelo papo e até depois, gente. Obrigado, pessoal.